Boa tarde, gente. Nós vamos ver agora sobre a ligação de transformadores em 110 e 220 volts. Vocês já devem ter reparado em alguns aparelhos, por exemplo, estabilizador de computador, que atrás dele tem uma chavinha seletora para a gente passar a tensão que a gente vai alimentar esse estabilizador, ou para 110 ou para 220 volts. A gente tem que ter até um cuidado com esse certo tipo de aparelho, porque vai que ele tá para a chavinha de 110 volts e a gente vai e energiza ele numa tomada de 220 volts. Nós vamos queimar o aparelho assim que a gente for ligar, assim que a gente energizar esse aparelho. Então tem que ter cuidado com essa chavinha seletora. Como que funciona por dentro essa chavinha seletora? Ela é conectada em um transformador ou de 3 fios ou de 4 fios. Agora a gente vai ver como é que é feita a ligação desse transformador. O transformador de 3 fios, ele tem os 2 pontos de ligação nas extremidades e mais um terceiro ponto que a gente chama de derivação central. Exatamente no meio desse enrolamento, dessa bobina, existe um terceiro pino para a gente ligar o primário desse transformador. Então essa chavinha geralmente ela está ligada no primário do transformador, tá joia? O nome dessa chave, a gente dá o nome de chave HH. Como que essa chave funciona? Vamos supor que eu vou ter lá aquela minha divisão de voltagem, ou eu vou ligar em 110, ou eu vou ligar esse aparelho em 220 volts. O que essa chavinha vai fazer, essa chavinha HH? Onde ela está posicionada primeiro? Ela está posicionada aqui, ó, nesse ponto, e ela vai ficar móvel, ou ela vai fechar no pontinho de cá, vamos deixar aí marcado como vermelho, ou essa chave vai fechar do meio pro ponto verde, tá? Aqui a gente tem a entrada, é onde faz a alimentação, então aqui é onde vai para a nossa tomada, tá? Uma parte da fiação da tomada vem direto, um dos plugs vem direto pro transformador e o outro plug vai passar por essa chavinha HH. Então ele vai definir se liga no ponto vermelho ou se liga no ponto verde. Se a gente fizer essa chavinha HH ligando no ponto vermelho, a gente vai estar alimentando metade desse transformador. Vocês concordam? Então é aqui que a gente faz a alimentação para 110 volts. Então, na hora que eu ligo lá a minha tomada, a minha entrada é para 110 volts, eu vou e mudo a minha chavinha para a posição 110, ela vai estar ligando esse ponto comum nesse lado vermelho. E o contrário, vamos supor que a alimentação desse transformador seja de 220. Então essa chavinha HH ela vai fechar a conexão com o nosso ponto verde. Quando ela fecha a conexão com o ponto verde, olha o caminho que ela vai estar seguindo aqui, ó. Ela vai estar alimentando esse lado todinho do transformador. Então, pelo lado verde, a gente faz a alimentação em 220 volts. Transformadores a 4 fios. Vamos entender o que acontece por dentro do equipamento, né? A gente só vê aquela chavinha 110, 220 volts para alterar qual que é a tensão. E o que acontece por dentro na ligação desse transformador? O transformador a 4 fios, o primário dele é dividido em 2 bobinas isoladas. Aqui eu estou marcando como início da bobina 1, fim da bobina 1. Início da bobina 2, fim da bobina 2. E cada uma dessas bobinas é construída para 110 volts. E depois que ela faz, né, a transformação, isso sai só em 2 pontas de um secundário. Para a gente ligar esse transformador em 220 volts, também existe nele uma chavinha HH. E a gente vai ter uma fonte de alimentação aqui com 220 volts. Lembrando que a gente viu em circuitos lá no início do curso, eu tenho aqui, ó, vou ter uma tensão de 220 volts para alimentar uma bobina que tem que chegar a 110 e outra bobina que tem que chegar a 110. Vocês concordam que se eu colocar 220 direto numa bobina que só pode chegar a 110, eu vou queimar a bobina desse transformador? Então eu não posso fazer a ligação de 220 direto numa bobina que só pode receber 110. Qual que é o tipo de ligação que a gente faz
para essa tensão total de alimentação ficar dividida entre as duas bobinas. Eu vou jogar 220, essa daqui vai pegar só 110 e essa vai pegar o restante, que é o 110. É a ligação em série. Então, muito simples fazer a ligação para 220 nesse transformador. Uma das fases vem aqui no início da bobina 1, a outra fase vem no início, vem no fim da bobina 2, e esse ponto aqui, ó, a gente junta. Então, é a chamada ligação em série. A gente está colocando duas bobinas em série, e o que acontece com a tensão no circuito em série? Divide metade para cada uma, contanto que esses valores aqui sejam iguais, eles tenham o mesmo valor de resistência. No caso do transformador, são iguais as duas bobinas de alimentação. Para ligar esse transformador em 110, é só pensar da mesma forma nos circuitos. A gente vai ter uma alimentação aqui, ó, 2 fios de 110 volts. Eu tenho que mandar 110 e lembrando, essa bobina foi fabricada para 110 volts. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar minha fonte de energia e mandar direto nela. Essa daqui também foi fabricada em 110 volts. Então, eu também pego essa fonte de energia e mando para essa bobina de baixo. Que tipo de ligação que é essa que a gente já viu em circuitos? Ligação em paralelo, tá? Então, eu vou pegar uma das pontas aqui da minha alimentação e mandar lá no início 1 da bobina, e essa mesma ponta eu vou mandar no início da bobina 2. E agora eu vou pegar a outra ponta de alimentação, vou mandar no fim da bobina 1 e vou mandar no fim da bobina 2. Quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse pegando aqui, ó, peguei a primeira bobina, peguei a segunda bobina, início da bobina 1 com início da bobina 2 e mando uma fase. Fim da bobina 1 com fim da bobina 2 e mando outra fase. Fase neutra, né? Ou fase neutra, que é 110. Duas bobinas em paralelo.